Fala pessoal, eu quero dividir com vocês hoje uma forma de encarar determinadas economias regulares, certo? Para mim, sempre que eu falo sobre economia, você já precisa subentender o termo regular, tá? A gente não está falando de economia, né? A gente está falando de gambiarra. Eu penso que o colega que trabalha com planejamento, ele precisa entender de forma mais especial ou mais cuidadosa a economia que ela se apoia em jurisprudência. E eu quero utilizar um exemplo real de virada de jurisprudência que não sabemos ainda onde vai chegar, e aqui eu destaco que tudo que eu falo, seja nesse vídeo, seja em qualquer outro vídeo, tem por base informações públicas, certo? Nesse vídeo especificamente, eu vou utilizar um exemplo que impacta o Rio de Janeiro. Não tenho contatos lá, não sei o que vai acontecer, enfim, não tenho qualquer tipo de informação sobre isso, que me deixa até mais tranquilo para falar sobre, tá? Mas, onde é que eu quero chegar? Se pudéssemos, nessa perspectiva, dividir as formas de economia em duas, sendo uma forma de economia em que você toma caminhos meramente administrativos e economiza, e uma outra forma de economia em que você precisa se apoiar em jurisprudências, eu diria que essa segunda via ela precisa ser vista com cuidado. Por quê? Por vezes, nós temos viradas de jurisprudência ou podemos ter viradas de jurisprudência que vão deixar aqueles que praticaram aquela forma de economia descobertos. Não significa que o colega não vai praticar, mas ao menos ele tem que ter o que eu prego aqui dentro da mentoria, que é conhecimento de todos os fatores de risco. E a virada de jurisprudência é ou não é um fator de risco a ser considerado? Aqui eu vou dar o exemplo do usufruto lá no Rio de Janeiro. Nos moldes da lei anterior, hoje nós temos vigente no Rio de Janeiro a Lei 7174 de 2015. E nós tivemos uma virada jurisprudencial. Eu não vou tratar de todo o histórico aqui, mas basicamente em um dado momento havia respaldo jurisprudencial para você fazer o que se faz hoje em São Paulo. E eu vou chegar nesse aspecto de São Paulo também, tá? O que se faz hoje em São Paulo, que é a doação da nova propriedade com reserva de usufruto, chega na hora da extinção do usufruto, ação judicial, medida judicial própria e afasta-se esse pagamento. O tempo passou, a questão foi ao STF e a jurisprudência virou. Durante todo esse tempo, o colega que ia e realizava essa operação perante o sistema de ITD no Rio de Janeiro, SD-ITD, o nome do sistema deles, né, o sistema declaratório, ficava lá com a capivarinha, né, ficava suspenso o débito tributário. E agora? O que vai fazer? O que vai acontecer? Certo? Todo esse pessoal que adiou esse pagamento está lá, está no sistema, está registrado. Tá? E isso veio por meio do tema 1214 do STF. Sabe aquele que você ouviu sobre PGBL e VGBL? Você só ouviu sobre PGBL e VGBL? Lá dentro tem um bodezinho escondido, em que há o julgamento sobre o artigo 42 da Lei 7174, que fala sobre esse regramento de adiamento, né, e essa interpretação fazendária, adiamento desse terço de usufruto. Na lei anterior do Rio de Janeiro era assim. A lei de São Paulo hoje é assim. Mas provavelmente você não ouviu falar disso. Você ouviu falar do tema 1214, com certeza ouviu falar sobre a questão do PGBL e VGBL e sobre a restituição. Por quê? Porque isso ajuda a vender, ajuda você a comprar curso, certo? Quando eu te digo, cuidado, deixa eu te explicar que isso aqui pode dar problema. Isso não vende, certo? A internet ela vive muito em torno do que incentiva o consumo, que é exatamente o contrário do que a gente prega aqui. Então, para os colegas aqui dentro, essa informação não é estranha, certo? Tema 1214 fala de PGBL e VGBL, mas ele traz o entendimento do STF sobre o adiamento do pagamento sobre, vamos colocar, um percentual de usufruto, que é o que acontece lá no artigo 42 da Lei 7174 do Rio de Janeiro. Então, vamos fechar esse primeiro bloco de raciocínio. Nós tivemos um problema, digamos, nós temos um problema lá no estado do Rio de Janeiro, que é esse pessoal que fez essa operação, hoje largamente feita no estado de São Paulo, com base em respaldo jurisprudencial. E o que aconteceu? A jurisprudência virou. E aí, outros raciocínios podem vir disso. E eu vou colocar um só, que é
quase um Ctrl+C, Ctrl+V. Se você pegar, e eu incentivo que você faça isso, né? Eu sempre incentivo que vocês não acreditem no que eu estou falando, confirmem a partir de um estudo próprio, a partir de opinião própria, discordem, enfim. Se você pegar lá o tema 12 e 14 e ler lá no finalzinho, se você baixar o voto inteiro, ele vai estar lá na página 40. Você vai ver que a regra é exatamente a regra do Estado de São Paulo. Jonatas, não é a mesma norma apreciada. Não, não é. Jonatas, não é o mesmo artigo apreciado. Não, não é. Mas a regra é exatamente a mesma. E fica muito claro lá, a norma, ao prever esse adiamento do pagamento, não está tratando de novo fato gerador. Ela está só adiando parte do pagamento. E é exatamente a tese da Fazenda Pública no Estado de São Paulo. Que é exatamente a tese que o TJ São Paulo não aceita. Que é exatamente a tese largamente utilizada para a economia, ainda que parcial, na doação no Estado de São Paulo. Mas aqui eu ressalto 2 pontos. O primeiro, por que você não ouviu falar disso? Por quê? Porque não vende. Né? Não é interessante dividir todos os fatores de risco, porque um produto ele será mais vendido quanto mais factível e segura pareça a sua execução. Reflita sobre as propagandas que você recebe e você vai entender isso de forma muito tranquila. Desde aqueles modelos claramente incorretos, que continuam sendo pregados como corretos, até modelos que, não vou dizer que são incorretos, mas que possuem fragilidades dentro dos seus desenhos, mas na hora de vender não tem por que falar nesse tipo de coisa. E o segundo ponto é cuidado com economias respaldadas em jurisprudências. Porque a jurisprudência pode virar. É assim que funciona o Brasil. Na verdade, é assim que funciona a justiça, na verdade. As jurisprudências não viram só no Brasil. Viram em outros lugares também. Então eu diria que isso é inerente à própria atuação do colega que trabalha com planejamento. Acho que a novidade aqui, que na minha concepção soa como novidade, me corrijam se eu estiver errado, a nossa dificuldade em conceber os temas na correta linha do tempo. Uma jurisprudência que está assentada há 2, 3 anos, ela pode nos trazer novidade. Esse exemplo do Rio de Janeiro, artigo 42 da Lei 7174 de 2015, que se refere a doações de nuas propriedades com reserva de usufruto, ocorridas sob a égide da lei anterior, que se eu não me engano é de 89. Então perceba como eu preciso esticar essa minha percepção de uma jurisprudência que realmente ela é segura para que um determinado planejamento seja feito. O ITBI está aí para nos mostrar isso, né? Cada hora o ITBI ganha uma nuance de discussão diferente. Nós estamos aí desde 1988 ainda não conseguindo entender o que a Constituição trouxe sobre o imposto. Queria colocar essas 2 mensagens aqui, né? A primeira que esse tipo de surpresa não existe para quem está aqui dentro. Nós trabalhamos com uma divisão total de todos os riscos, até porque, né, eu divido muito com os colegas que se a gente precisa afastar os nossos princípios ou parte deles para fazer uma determinada venda, então esse dinheiro não é seu. Né? Então aqui a gente trabalha de uma outra forma. A gente trabalha dividindo todos os fatores de risco e você vai raciocinar, vai eventualmente discordar de mim. Excelente, ótimo. E vai tomar suas escolhas. E por outro lado, cuidado com as vendas de modelos que são apoiadas em jurisprudência. E por favor, não confunda as coisas. Quem está falando aqui não é um fiscal. Quem está falando aqui é um colega que estuda direito, um colega que troca experiências e nada além disso. Eu falo como cidadão mesmo. Jurisprudências mudam, não confundam as coisas. Não, o fiscal tá... Não. Um colega que estuda direito, certo? Então, perceba economias com base em respaldo jurisprudencial com mais cuidado do que aquelas economias que não se apoiam nisso.